Um vídeo feito no cenário improvisado, mas para falar de algo que tem tirado o sono de muita gente. Mas afinal, como é que vai ser um novo ensino médio? Será que ele vai dar certo ou não? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Como já se não bastasse os problemas relacionados à educação vindos da pandemia, nós temos agora também um outro desafio para dar conta, que é um novo ensino médio. Mas afinal, o que é esse novo ensino médio? O que a gente pode esperar dele? Será que ele vai ser algo bom ou ruim? Enfim, nesse vídeo aqui eu vou dar toda a minha versão, a minha análise sobre essa que vai ser uma tendência, não só uma tendência, uma obrigação de toda a educação brasileira e o que a gente pode esperar, se é algo bom ou não, para os próximos anos. Enfim, esse é o tema, um tema que muita gente tem me perguntado, por isso que eu estou aqui gravando hoje nesse estúdio improvisado aqui. Não, na verdade não é estúdio, é um quarto de hotel numa das viagens a trabalho que eu tenho feito. Mas enfim, para dar essa resposta logo para vocês, estou aqui produzindo esse vídeo. Mas aqui já faço uma sugestão, se você caiu aqui, é o primeiro vídeo que você vê, você pode deixar aqui nos comentários algum tema, sugestão ou dúvida a respeito do vídeo, ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais espontânea. Ok? Então é isso, chega de papo, bora explicar então o que é esse novo ensino médio e o que a gente pode esperar dele. Bom, para início de conversa, esse novo ensino médio ele não é assim algo novo, ele não nasceu hoje. Já vem sido discutido já há bons anos, na verdade uma reformulação do ensino médio ela já vem discutida desde os anos 2000, ela passa o primeiro governo Lula com os fóruns de educação, vai para o governo Dilma, mas ela só é realmente colocada em prática, em efetividade no governo Temer. Então é no Temer que se bate o martelo para isso que a gente tem hoje. Ainda que as discussões sejam mais antigas, isso que a gente tem hoje só foi realmente decidido no governo Temer e calhou do governo Bolsonaro ter que botar ele em prática. Mas o que a gente pode esperar? Qual é a primeira coisa que a gente tem que entender dele? Pela resolução, o novo ensino médio ele acaba com a obrigatoriedade de disciplinas como a filosofia, por exemplo, que é o foco desse canal, também com a obrigatoriedade da sociologia, ou seja, filosofia e sociologia não são mais obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, como antigamente previa a legislação educacional brasileira. Agora, a única disciplina que é realmente obrigatória é letras em inglês, essa sim tem que estar nos 3 anos, além, obviamente, de português e matemática. Mas, enfim, como que fica, então, as disciplinas de humanas, por exemplo? Agora, nós não temos mais aquela quantidade de disciplinas. As disciplinas elas são organizadas em eixos temáticos. Por exemplo, o eixo de humanas, o eixo de letras e linguagens, o eixo de um curso técnico, o eixo técnico a gente chama, e o de exatas e o de biológicas, de ciências biológicas e naturais. Enfim, são esses eixos que vão ser enquadrados. Como assim, Felício? Eu não estou entendendo. Como é que vai funcionar? Mais ou menos simples. O estudante ele vai fazer 1 ano e meio de todas as disciplinas e após o 1 ano e meio ele decide qual ciclo ele vai escolher. Se ele quer fazer humanas, se ele quer fazer exatas, se ele quer fazer biológicas, enfim, ele vai decidir qual eixo temático seguir o seu final do 3º ano. Mas, Felício, então isso não é bom? Se eu sou estudante, eu queria tomar a decisão da minha vida, escolher o que eu quero estudar. Mais ou menos, e é aí que a gente precisa ter muita atenção. Se a gente pegar a norma realmente da lei, o que está escrito na lei, os estados não são obrigados a ofertar todos os ciclos, os eixos, na mesma escola. Os estados são obrigados a ofertar realmente todos os 5 eixos. Mas nem todos têm que ser ofertados na escola. Dando um exemplo, peguemos aqui uma escola qualquer. Ela pode simplesmente ofertar o eixo de letras e linguagens e exatas somente. Mas, professor, eu quero fazer humanas. Tudo bem, você quer fazer humanas? Você vai ter que ir para uma outra escola, muitas vezes longe da sua casa. Talvez aqui você não esteja percebendo o perigo dessa proposta, mas o perigo existe exatamente num ponto. Como eu já indiquei, existe um eixo que é chamado de eixo tecnológico, que é muito voltado para o mercado de trabalho, para uma área técnica, o que é ótimo, eu acho excelente, já digo aqui, eu acho excelente essa aproximação da escola com o mercado de trabalho. Isso, volto aqui a falar, isso é essencial, isso é necessário, inclusive está na LDB, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, essa aproximação. Mas qual é o real problema? O real problema é que muitas vezes é possível que o Estado só oferte o eixo de educação técnica, o eixo técnico para o aluno. E, obviamente, a gente tem visto que isso vai ser uma tendência, sobretudo, de colocar em escolas periféricas. Então, o que a gente vê no Brasil é que os eixos eles não vão ser ofertados para todas as escolas
E se a gente parar para pensar, é bem provável que os estados forcem as escolas de periferia a terem somente o eixo técnico, por uma redução de custos e por um direcionamento feito. Mas, Vinícius, qual é o problema nisso? O problema é que a gente meio que bate um selo naquele cidadão da periferia, naquele estudante da periferia, do que ele pode ou não pode ser. Ah, mas Vinícius, ele pode escolher humanas, ele pode escolher letras se ele quiser fazer. Sim, mas aí ele vai ter que andar, às vezes, quilômetros para ter esse acesso. A escola, às vezes, que está no bairro de classe média, média alta, ela vai ter todos os eixos. Então, a gente meio que direciona aquilo que a gente quer ou não. Lembra um pouco daquela reforma educacional, a reforma Capanema, lá da época de Getúlio Vargas, que dividia a escola em uma escola de dirigentes e uma escola de operários, de trabalhadores, a famosa escola dualista do Capanema, né, que dividia entre trabalhador e classe operária e classe dominante. Então lembra um pouco isso. Ainda que na prática, na lei esteja ancorado a escolha do aluno, o que a gente vê é que na prática não pode não ser assim. E é essa possibilidade de não ser assim que acende o alerta na gente. Isso é um dos problemas. Ainda outros problemas específicos e que eu considero menores, mas não menos problemáticos. Por exemplo, eu sou professor de formação, embora tenha também formação em letras e em pedagogia. De formação, eu me considero uma formação em filosofia. Meu mestrado é em filosofia, meu doutorado é em filosofia, minhas pesquisas são em filosofia, minhas publicações, a maioria delas, maciça delas, são em filosofia. Então eu me considero alguém ligado diretamente à filosofia. Se a gente pega esse eixo de humanas e eu for dar aula para humanas, é claro que eu sei um pouco de história, um pouco de geografia, isso não é de sociologia, mas se eu for dar aula dessas disciplinas, eu com certeza vou dar com grande viés filosófico. Assim como o professor de geografia vai dar com grande viés geográfico, de história com grande viés historiográfico. O que eu quero dizer aqui é que a gente acaba com esses elementos que são elementares, assim, essenciais das disciplinas, né? Elementos elementares ficou ruim, mas enfim, essas características essenciais de cada área. E isso é muito ruim. Muito ruim, sobretudo porque a gente pode ter uma diminuição daquilo que já é luta para sobreviver, que é a filosofia e a sociologia. Então é capaz dessas áreas serem engolidas por pessoas de outras áreas humanas e que muitas vezes não têm competência. E eu falo aqui abertamente. Eu mesmo não me sinto à vontade, por exemplo, de aula de sociologia ou de dar aulas de história. Não me sinto capacitado para isso. É claro que a gente pode até dar ali, na caso de uma urgência, de uma necessidade. Mas dar aula assim mesmo, de ciências humanas, eu acho muito complicado, eu acho uma forçação muito grande. Então, o que a gente tem na prática? Além daquela divisão entre escola de dirigentes e escola de operários, na prática, ainda que a lei não preveja isso, mas esse é um risco que a gente corre na prática, de meio que botar a goela abaixo o ensino técnico para a classe mais pobre, a gente tem um outro problema. Os professores que a gente tem hoje não tiveram uma formação nesse sentido. Então eles não se formaram em humanas, eles não se formaram em exatas. Eles se formaram em filosofia, matemática, história, enfim, química. Então pegar esses professores que tiveram historicamente uma formação específica e colocar para dar uma formação ampla, isso pode ser muito perigoso. Enfim, como eu ia dizendo, talvez esses sejam os dois grandes problemas. E o cenário não é muito bom. A gente não sabe realmente como isso vai se dar na prática. Os estados já estão se preparando para ofertar isso nos próximos anos, mas como vai funcionar na prática, como que vai ficar a oferta, se vão ter professores sendo realocados, isso tudo é uma grande incógnita. O que a gente tem de certeza é o que historicamente se nota. Tudo que é feito na educação exige muito cuidado. E tudo que é feito às pressas e goela abaixo, sempre, mas historicamente, dá errado. Então, se eu não tenho uma bola de cristal, a filosofia não funciona e não faz provisões, nem previsões de futuro, com muito afinco, não é o trabalho da filosofia, mas eu, como professor, indico que fico bastante descrente na possibilidade de sucesso dessa proposta, sobretudo por sua agilidade, sobretudo porque a gente não se preparou e não teve uma ampla discussão com a sociedade. A gente teve uma histórica discussão, mas a tomada de decisão para essa lei ela foi muito corrida, então não vejo com bons olhos. Então, esses são os dois cenários que a gente vai ter que enfrentar. O cenário além da pandemia, também o cenário desse novo ensino médio, que não se mostra uma boa forma, pelo menos do jeito que está sendo proposta para a educação brasileira. Mas é isso, nós temos várias questões também na educação brasileira para se pensar e vários outros temas envolvidos no novo ensino médio, que vão dar, obviamente, tema para mais vídeos. E se você gostou desse vídeo, gosta e quer discutir mais sobre esse assunto, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.